Ao pensarmos na história da educação em nosso país, não podemos desconsiderar que a educação de hoje é uma outra, reconfigurada, pois, como disse David Hamilton, a educação moderna não teve ancestrais institucionais, já que a escola moderna teve que fabricar um modo próprio de fazer educação e convencer a sociedade que ele era necessário. Com uma formação específica sob o domínio do Estado, passamos por mestre-escola, mestre-régio e professor das primeiras letras até chegarmos ao professor primário. Inclusive, os três primeiros eram sempre homens por questões culturais e sociais, uma vez que à mulher só era permitido o trabalho em família sob a dominação do marido. A partir da abertura das escolas normais e da educação primária para meninas, que a mulher entrou na educação, ainda que não sem transtorno, já que eram instituições religiosas ou particulares leigos que ocupavam as vagas disponibilizadas, apesar de terem famílias com alto poder aquisitivo que, por precisarem formar suas filhas para serem boas esposas, as mandavam para os cursos normais. Inclusive, por isso tinham pouca preocupação quanto ao salário que recebiam, pois, na verdade, o trabalho como professora simbolizava ir além da função de ser esposa e mãe. Numa sociedade extremamente machista, isso representava certa liberdade, além da oportunidade de instruir-se, sem esquecer que era um emprego que não maculava a reputação por não ter contato com estranhos do sexo oposto. Mas só houve uma ampliação de fato da docência feminina a partir de dois fatos importantes: a ampliação de vagas para crianças e o crescimento industrial associado a aberturas de outras frentes de trabalho que fizeram os homens buscarem novas oportunidades, deixando as vagas ociosas. E como agora o Estado era responsável pela educação da população, se viu obrigado a contratar muito mais mulheres. Na década de 1920, o Estado começa a exaltar qualidades femininas quanto ao cuidado e à educação da criança, em discursos para o convencimento da população e das próprias mulheres como mais indicadas para educar crianças. Logo, a mulher ganha espaço nesse ofício e, pouco a pouco, as práticas mais repressivas sobre a figura da mulher professora vão cedendo lugar à difusão de ideias que associam ao lar, à criança e à regeneração de uma sociedade sadia. Esse discurso deu tão certo que as mulheres de fato se convenceram disso a ponto de assumir esse ofício como uma missão, o que as fazia desconsiderar questões como maiores salários e melhores condições de trabalho. Mas apesar do sexo feminino ser hegemonia entre professores, cargos administrativos eram destinados aos homens, confirmando a tese de Michael Apple. Ele dizia, em outras palavras, que era comum, pois eram nas bases patriarcais que as relações de autoridades educacionais estavam assentadas. Dito de outro modo, ainda que as mulheres assumissem o trabalho fora de casa, elas precisavam de homens que as dissessem o que e o como fazer, e ainda correspondiam aos interesses de governantes, pois estes pagavam pouco por um trabalho de qualidade. Então, a escola moderna da nossa sociedade criou um espaço-tempo imaterial, além da identidade de uma profissional para a educação primária, que reúne em seu fazer todas as características femininas elaboradas socialmente através de anos. Portanto, mulheres que já eram as responsáveis pela educação de seus filhos estenderam essa obrigação para o ambiente escolar. O que começou a exigir cada vez mais dos profissionais da educação primária características femininas, o que, além de contribuir para a identificação das mulheres com a função, distanciou os homens do magistério, sobretudo com o discurso que dizia que a mulher só não cuidava da criança de casa, como era isso que dava capacidade para ela civilizar e higienizar a nova população brasileira. Ainda hoje, muitas professoras pensam que é absolutamente inapropriado ao homem ser professor de criança. Mas o homem não tem paciência, não quer porque ganha pouco, não é afetivo, é muito energético, não dá certo como professor. Ou seja, aquele discurso do século XIX ainda se faz vivo e atuante no imaginário de professoras que, inclusive, assumem receber salários menores por serem mulheres, porém, consideram trabalhar numa função que apenas elas têm vocação e competência.